São Paulo tem várias caras, várias tribos, vários mundos. Esconde coisas belas, curiosas e inusitadas. Projetos como Sampa Inesgotável e As Invisíveis contam as histórias de personagens ocultos da cidade. Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Olá, o Diálogo São Paulo de hoje fala sobre personagens e histórias da cidade de São Paulo. Para debater o assunto, recebemos a jornalista Maria Lígia Pagenotto, uma das criadoras do site Sampa Inesgotável. Muito obrigado pela presença, Lígia. Obrigada, eu que agradeço. Também no programa, a estudante de comunicação Ana Paula Bimbati, uma das criadoras da página online As Invisíveis. Obrigado pela presença, Ana. Obrigada, eu que agradeço. Lígia, qual é o objetivo exatamente do site Sampa Inesgotável? O que vocês pretendem ou estão mostrando exatamente ali? Então, eu fiz esse site com a Márcia Menilo, que é fotógrafa, né? Uma fotógrafa de rua, que sempre gostou de fotografar São Paulo. E eu, como boa paulistana, também sempre gostei muito de andar pela cidade, andar a pé, descobrir lugares diferentes. Aí a gente acha que São Paulo ainda ela é muito mal amada, assim, ela é muito mal compreendida, vamos dizer assim, que as pessoas acham que São Paulo não tem nada para fazer, que tem que buscar coisas interessantes em outras cidades. E a gente quer justamente mostrar que São Paulo é uma cidade que tem diversas opções de lazer, de coisas interessantes, de cultura, de lugares escondidos. E é isso que a gente busca com esse site, resgatar um pouco esse amor ou criar, né, talvez para quem ainda não tem esse amor por São Paulo, mostrando que é uma cidade que realmente ela não se esgota, assim, que ela tem milhões de possibilidades, ou infinitas, né, em todas as zonas da cidade, tem sempre coisas para serem descobertas. Então, nosso objetivo realmente é mostrar uma São Paulo que ainda não é muito conhecida das pessoas. E como é o trabalho exatamente lá? Quem faz o quê? A Márcia é fotógrafa? A Márcia é fotógrafa, eu sou jornalista, repórter e entrevisto as pessoas, a gente vai atrás das histórias. E a Márcia também, como tem bastante experiência em redação, também sempre me ajuda, apoia um pouco nessa coisa de reportagem. E eu gosto de fazer fotos celular, não são muito bem feitas, mas eu gosto assim, de roubar alguns instantes. Então a gente fez essa parceria para tentar mostrar uma cidade mais bacana, assim, que as pessoas ainda não conhecem, esse lado mais interessante de São Paulo. Certo. Ana, e o trabalho exatamente das Invisíveis, a página? O que é mostrado lá exatamente? Qual é o objetivo? A ideia é dar visibilidade, né, para histórias de mulheres. A gente vê que não é visto tantas histórias de mulheres nas redes sociais, em livros, na própria história que a gente estuda na escola. Então, a ideia é ouvir uma pessoa que às vezes a gente passa 5 vezes durante o dia e não sabe quem é, o que ela faz, por que ela está ali, enfim. É mais para dar visibilidade para essas histórias e dar 5 minutos para essa pessoa contar um pouco do dia dela. As mulheres, né? Não pessoas em geral, mas sim mulheres em específico, dar essa visibilidade mesmo para as histórias. Certo. E a divisão de trabalho lá também, como é? Quem participa? Eu comecei a página junto com a minha amiga, Bervelin, que também é estudante de comunicação. A ideia era tirar foto e fazer o texto, né? Então, na verdade, nós duas fazemos as duas coisas. Então, tem dia que ela tira foto, tem dia que eu faço a história, decupo, enfim, escrevo, coloco tudo em aspas, né? Não tem nenhuma intervenção nossa, nenhum texto nosso, é só o que a pessoa falou mesmo. Então, tem na página, hoje, quem colabora sou eu, a Bervelin, temos uma imigrante, porque a ideia também dá visibilidade para mulheres imigrantes, refugiadas, enfim. Também temos uma menina negra, também para dar visibilidade para mulheres negras, e mulheres lésbicas, enfim, bissexuais. Na verdade, todo mundo faz um pouco de tudo, todo mundo tira fotos, todo mundo escreve, e quando ouve a história, já joga na página e programa certinho. O Facebook dá essa ferramenta para a gente programar a história para subir em um horário exato. E é um espaço aberto também para outras pessoas colaborarem ou como é que é? Na verdade, agora só temos amigas, né? Porque é uma página pequena ainda, a gente não tem uma grande visibilidade como outras páginas,
Mas, claro, se tiver colaboradores e pessoas a fim de participar, a ideia é só agregar mulheres no grupo, né? Porque como a gente ouve histórias de mulheres, a gente acha que existe uma empatia, uma proximidade maior quando é de mulher para mulher, né? Certo. Lígia, e como que vocês decidiram fazer o site? Como surgiu a ideia? Tem a ver com essa questão de os jornalistas hoje terem que procurar novos espaços para realmente falar do dia a dia da cidade, da vida, da comunidade? Eu acho que um pouco isso também, né? Que eu acho que a gente falta espaço realmente para a gente colocar nossas ideias, né? Jornalistas mais velhos, especialmente. Mas eu acho que também um pouco da insatisfação, assim, talvez que a gente, com o trabalho hoje que a gente, de jornalista, que está um pouco mais limitado também. Então, eu acho que é uma coisa que a gente buscou fazer como uma atividade prazerosa mesmo, né? Tem claro que a gente pretende também, enfim, a gente está começando, é muito recente, né? A gente acabou de lançar, pretende que ele cresça, que ele possa ser a nossa atividade profissional principal, mas enquanto isso a gente ele é uma coisa que a gente faz com muito prazer, assim, com muito gosto. Então, embora a gente tenha dificuldade, né? Porque a gente, enfim, precisa se dedicar a outra tarefa, né? Que é onde a gente tira o nosso sustento. Eu acho que é uma coisa que a gente está investindo assim com muito amor, muito prazer, porque é uma coisa que a gente está fazendo com muito gosto. Com a internet, né, e as redes sociais, é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais. Os grandes veículos, de uma certa maneira, perderem força, né, ou diminuírem a sua circulação, a sua penetração, e novos espaços surgirem assim na internet. Vocês veem essa possibilidade, esse nicho, esse novo espaço. Sim, eu acho que é a saída, né? Sim. Porque é onde a gente tem visibilidade realmente, é pelas redes sociais, né? Hoje, acho que não tem como fugir disso mesmo, né? Certo. E vocês veem, já pergunta para as duas de uma vez, veem essa perspectiva como uma coisa concreta, de realmente esses espaços alternativos, se é que pode chamar assim, nas redes sociais ou na internet, de eles crescerem, se fortalecerem cada vez mais, ou ainda é muito, muito difícil? Eu acho que ele é mais fácil do que os veículos tradicionais, que a gente vê no jornal, televisão. Ele é mais próximo, isso não quer dizer que todo mundo tem acesso à internet, todo mundo vai ver o seu conteúdo. Mas hoje a gente, por exemplo, tem Wi-Fi grátis em algumas praças, então acho que isso torna a pessoa ficar mais próxima da informação ou de uma história, enfim, do que ela comprar um jornal, ela assistir em casa, enfim, acho que é uma coisa mais próxima do que ela vive também, até do cotidiano em São Paulo, né? Você está no transporte, você abre o celular, você vê uma informação, acho que é muito mais próximo. Acho que as pessoas têm buscado essas alternativas mesmo. No Facebook tem bastante sites, né? Enfim, vamos dizer, alternativos, assim, mais independentes também, jornalísticos, né? Eu acho que é um caminho também, que é uma coisa que está sendo construída ainda, mas é uma coisa para a gente ficar atento, né? Esse caminho. Quer dizer, as expectativas são positivas. São positivas. Na avaliação assim, de vocês. Sim. A tendência é de que cresça. Acho que a gente precisa achar um modo só, porque hoje a página é um hobby, acho que para você também é um hobby. Gente também. A gente não tira o sustento da página, né? Então, acho que a dificuldade hoje é você encontrar, porque a gente precisa pagar conta. Acho que essa é a dificuldade hoje, para quem produz conteúdo na internet, como gerar renda a partir disso. Mas que ela é um caminho para você, a pessoa acessar a informação de forma rápida e acho mais barata, a internet sem dúvida. Vocês tocaram na questão assim que eu acho que é fundamental. Tem muita gente fazendo muita coisa legal, nova, alternativa, diferente, mas a dificuldade para se manter é que é a questão. Como que vocês pretendem lidar com esse problema daqui para frente? Ou pensar na possibilidade de ampliar o trabalho, de que o trabalho cresça, evolua? A gente está tentando fazer algumas parcerias com outros sites, assim, ainda estamos construindo isso também, tentando, enfim, dinamizar um pouco ampliar um pouco o nosso conhecimento, ver se tem mais alguém que está trabalhando, porque tem alguns sites também que retratam São Paulo, né? Então a gente está tentando buscar algumas parcerias com alguns que tenham alguma familiaridade com o nosso, né? Que tem algum interesse comum e tentar viabilizar isso de alguma maneira
comercialmente, vamos dizer, para ganhar, pelo menos para que ele se pague, né? E depois a gente está tentando ver outras formas, não sei, nós até pensamos em vendas de alguns produtos, um e-commerce assim, ligado ao nosso tema. Isso a gente ainda está estudando. E tem várias experiências que também começaram assim com muita dificuldade, mas que hoje já cresceram bastante, já fazem parcerias com grandes veículos, é o caso da Pública, da agência Lupa. Já tem alguns. É que o nosso, ele não é assim, é um jornalismo mais, quer dizer, é totalmente regional, né? Totalmente aqui de São Paulo, mas e também não é um jornalismo, um site de fazer denúncias, que não é trabalhar nessas questões exatamente, mas é mostrar coisas mais, personagens, histórias que sejam interessantes assim do ponto de vista humano, né? Cultural, tudo que existe em São Paulo. Mas mostrando mais um viés assim positivo, realmente, né? Nosso viés é esse. Nós vamos fazer agora um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar de alguns exemplos de fatos e personagens interessantes mostrados nos 2 trabalhos aqui das nossas convidadas. O Diálogo São Paulo volta já. Qual a importância de se mostrar trabalhos alternativos que não estão visíveis na grande mídia? É importante que isso espalhe, que a nossa energia de alegria aqui da Ouvidor contagie São Paulo inteira. Mostrar que é possível uma sociedade alternativa e mostrar a diferença entre ocupar e invadir. A hora que a gente descobriu o que tinha aqui dentro foi uma surpresa bem legal, assim. Então acho que tem que explorar exatamente esse lado e divulgar essa São Paulo mesmo, que é que existe, mas ela está oculta. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo de hoje fala sobre personagens e histórias da cidade. Para falar sobre o assunto, recebemos a jornalista Maria Lígia Pagenotto, uma das criadoras do site Sampa Inesgotável. Também no programa, a estudante de comunicação Ana Paula Bimbati, uma das criadoras da página online As Invisíveis. Ana, de todas as histórias relatadas lá por vocês na página, qual a que mais chamou a atenção ou mais comoveu vocês até o momento? Acho que, na verdade, é difícil escolher uma, né? Mas a primeira, que foi logo na emoção, assim, quem pegar, quem chamar para conversar, como abordar essa mulher e explicar o projeto que a gente tem. Então, a primeira, que foi uma funcionária de limpeza, né, da prefeitura. Ela estava na Praça da República e a gente abordou ela em um domingo, era depois do almoço, mais ou menos. Na hora que a gente abordou, ela já achou um pouco estranho, né? É uma coisa que acontece bastante com todas as mulheres que a gente conversa. E a história dela, de ter que cuidar dos irmãos muito cedo e ter que começar a trabalhar também e tentar equilibrar isso, marcou bastante a minha vida. Isso é bem comum. Mas dela abrir a vida dela para uma pessoa desconhecida, né? Ela não sabia. E também ver que mulheres que às vezes a gente acha que não tem um discurso bacana de falar, não, eu sou mulher e eu tenho uma força dentro de mim, eu sou empoderada, enfim, que a gente vê bastante na universidade, no ambiente acadêmico, né? Ver isso de uma mulher que você fala, não, ela não entende nada de feminismo, enfim, que é uma coisa que a gente discute bastante, foi algo que me marcou. E mais dessa recepção dela, né? De falar comigo e com a Bervelin de assuntos da vida pessoal, sem conhecer a gente. A ideia é sempre pegar histórias de pessoas comuns, de gente que não teria uma oportunidade de falar da sua vida, do seu trabalho. Isso, a gente conversa bastante, a gente passa sempre pela República, que passa muita gente, vendedora ambulante, catadora de materiais recicláveis. Mas o principal é vendedor ambulante. A gente tem muitas histórias, a maioria das histórias são de mulheres que vendem produtos, enfim, na rua. Mas a ideia é essa mesmo, pegar as pessoas que a gente passa no nosso dia a dia e não conversa, às vezes não dá nem um bom dia, enfim. A ideia é essa. E qual a avaliação de vocês, assim, do resultado disso? Quer dizer, botar essas pessoas simples e comuns lá na página, contar histórias dela, qual tem sido o resultado lá?
Eu acho que é uma coisa que acontece, ajuda a gente como pessoa, né? E as meninas que colaboram, e também a pessoa que começa a falar, porque a gente está muito acostumado a falar e não a ouvir. E a partir do momento que você dá essa oportunidade para a pessoa falar, e qual é o seu sonho? E a pessoa, assim, por que você quer saber meu sonho? Ou o que é ser mulher para você? Que é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Hoje muitas pessoas querem falar o que é ser mulher e às vezes, para mim, o que é ser mulher não é a mesma coisa para você. Então, acho que é uma coisa que ajuda a gente a ouvir as outras pessoas, a aprender a falar menos e ouvir mais, e também dá essa oportunidade. É uma coisa que acontece com as duas pessoas ao mesmo tempo. Não é uma entrevista bem padrão de jornalismo, que a gente está acostumado a aprender na faculdade. É uma conversa, e aí você dá essa oportunidade para a pessoa falar, acho que muda um pouco o dia dela e fala, nossa, por que essa pessoa resolveu falar comigo? Acho que muda isso de alguma forma, e a gente sente isso das mulheres, né? Certo. Lígia, você também poderia dar exemplos de coisas legais que estão escondidas aqui em São Paulo e que vocês mostraram lá no site, como também, por exemplo, a ocupação dos artistas na Rua do Ouvidor? Então, a gente tenta sempre ir atrás de pautas que não estejam realmente na mídia, aí, né? Que fujam um pouco do que a gente está acostumado a ver, porque e são lugares que a gente acredita que a mídia também não chega muito. Então, a gente, essa do ouvidor foi uma que a gente encontrou, a Márcia que encontrou até assim, que ela chamou a atenção o prédio e aí a gente foi lá ver o que era. É um prédio que foi ocupado, né, por jovens, a maioria muito jovens, que são artistas de rua que... O que eles fazem exatamente lá? Então, lá o dia que a gente foi, estava acontecendo a Bienal aqui em São Paulo e eles montaram uma Bienal dos trabalhos deles, assim, uma coisa meio marginal, né? Uma Bienal ali fora do circuito. Então, eles mostraram todas as produções deles como artistas, o prédio estava aberto para visitação e é muito interessante o trabalho deles, eu acho, porque eles têm uma coisa também de oferecer serviços para a sociedade, eles dão aula de yoga, dão aula de bambolê, tem algumas propostas, assim, de discussão, de temas. E eu achei uma comunidade muito interessante, assim, a gente ainda conversou muito com eles, são artistas de rua que não tinham onde morar e que, enfim, tomaram aquele espaço e fizeram daquele espaço não só a moradia, mas também um centro cultural mesmo, assim, aberto para a comunidade. Eles têm brechó, eles têm venda de livros, tem algumas atividades que eles fazem, assim, também. Algumas eles cobram, outras não, enfim, eles vivem em comunidade. Então, acho que foi uma coisa assim que chamou a atenção da gente. Achei bastante interessante. Aqui no centro, né, não é uma coisa que é usual a gente ver isso. Então, eu não sei se a maioria das pessoas tem conhecimento de que lá existem cursos que são oferecidos. Não, acho que não, né? Eles têm até uma página no Facebook também, da ocupação. Mas isso não tinha sido mostrado num grande veículo de comunicação? Não, que a gente saiba não, que a gente saiba não. Tem coisas assim que são mostradas, né, que a gente também não consegue, a gente acredita assim que são coisas que não são tão conhecidas no eixo Vila Madalena, Paulista, esse eixo mais aqui, né, central da cidade. Então, a gente está buscando coisas que são menos conhecidas. A gente foi numa fazenda Biacica também, que é a fazenda Biacica, não sei se você conhece, da Zona Leste, ali São Miguel, ali perto do Jardim Pantanal, que é um lugar que também está sendo construído um parque pelo governo, às margens do Rio Tietê. E essa matéria a gente ainda está fazendo. É um lugar também que eu não conhecia, por exemplo, né? A Márcia, que conhecia de uma matéria que ela foi fazer, conhecia uma pessoa que indicou para ela. Depois a gente foi no Parque Ticoatira também, que na Zona Leste, Parque Linear, que chamou... Então vamos por partes aí. Nessa fazenda, o que tem lá exatamente que vocês contaram na página de vocês? É uma casa antiga, de 1600 e pouco. Era uma fazenda de um pessoal que acabou depois daquelas terras ali, né, daquela região de São Miguel. E a fazenda está ali, enfim, é um espaço ecológico super importante, tem remanescentes da Mata Atlântica, tem coisas super importantes do ponto de vista ambiental também. E é uma área que não tem lazer ali também, né? Eles estão próximos a uma comunidade grande e o governo está mexendo naquilo. Mas é interessante, assim, a gente descobrir que tem esse lugar em São Paulo. Eu, pelo menos, não conhecia, né? Então, assim, é prazeroso e eu acho interessante, a gente tem vontade de relatar isso para as pessoas, porque
as pessoas com quem, a maioria das pessoas com quem a gente convive não sabe que tem essas coisas em São Paulo, né? A gente faz alguns achados, assim, que... Assim, às vezes uma pessoa conhece, mas na grande, né, a maioria acaba não conhecendo. Porque São Paulo é muito grande mesmo, né? Não dá para conhecer. E lá no Parque Linear Ticoatira, o que vocês viram lá que chamou a atenção? Eu acho que assim, chamou bastante atenção o fato de ser uma área que foi recuperada, né? É um senhor que começou a plantar ali, né, o seu Hélio, e... Enfim, era um lugar que também estava largado, assim, abandonado, às margens de um córrego, né, do córrego de Ticoatira. E eu acho que também criou uma área de lazer super bacana para a população que está ali no entorno, que também tem uma comunidade pobre ali em volta, assim, né? E que eu acho que assim, outras pessoas aproveitam, enfim. É muito bacana esse exemplo de um parque que nasceu ali, né, de uma pessoa que começou a plantar e que está numa área que... E que eu acho que assim, que as pessoas podem se deslocar na cidade, né? A nossa ideia é fazer com que a pessoa da Zona Sul vá para esse parque, entendeu? Que elas possam ter uma troca melhor, não fiquem só no seu pedacinho. Certo. O seu Hélio veio aqui contar a história. Ele veio, né? Você falou. Ele plantou 19 mil árvores lá, uma experiência bem interessante. Ana, e você também podia contar um pouquinho de histórias de alguns personagens mostrados lá, como aquela senhora que expõe artesanato na Praça da República, que também tem o objetivo de vender os produtos dela em Nova York, né, por meio de um site. Como é que é essa história? A Marlene, a gente conversou com ela na Praça da República também. De sábado tem uma feira de artesanatos e ela expõe as peças que ela produz, colar, pulseira, enfim, brincos. A gente conversando com ela, falando qual era o sonho, e ela tocou nesse assunto de abrir uma loja física ou virtual, e ela contou desse convite que ela recebeu para levar as peças para Nova York, enfim, vender. É bem comum, foi uma coisa que surpreendeu a gente, porque você olha para a pessoa que está vendendo uma coisa na rua, você não imagina que ela vai ter um reconhecimento tão grande para fora do país. Eu não sei o que aconteceu, se ela foi para Nova York, enfim, o que aconteceu, porque a gente acaba não tendo esse contato. Infelizmente, a gente não consegue manter isso e levar adiante, o que seria uma coisa bem bacana. Mas surpreendeu a gente, ela falou que esse era o sonho dela. E acaba sendo um defeito assim, da página, né? Porque a gente não consegue levar isso adiante. O que aconteceu com ela agora? Ela vai vender os produtos dela em Nova York, enfim, a gente não consegue levar. Mas a gente, na conversa que a gente teve, enfim, colocou na página, ela queria levar, ela foi convidada, né, para levar esses produtos, mas ela também não deu muitos detalhes, não quis entrar a fundo nesse assunto. Certo. Infelizmente, o nosso tempo já está se encerrando, mas você gostaria de deixar os contatos aí da página exatamente para quem quiser conhecer melhor e acompanhar e ver o trabalho lá de vocês? Sim, no Facebook, né? A página chama As Invisíveis, é muito fácil de encontrar. A gente também usa uma hashtag, que era uma parceria do Facebook com o Instagram, chamado Ela Faz História, que são mulheres empreendedoras. Então dá para achar por essa hashtag ou pela página As Invisíveis no Facebook e no Instagram. Certo. Lígia, você também, se quiser deixar os contatos... O nosso é o www.sampinesgotável.com.br e no Facebook também é Sampa Inesgotável, é só colocar lá que é fácil de encontrar. Ok, Lígia, muito obrigado também, Ana, sucesso no projeto, na iniciativa de vocês. E o Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.